Deixa eu te perguntar uma coisa. Sanepar, você gosta? No vídeo de hoje eu irei falar sobre essa empresa que é uma das queridinhas de quem gosta de dividendos. E quais serão os temas abordados nesse vídeo? O que é a Sanepar? Como essa empresa faz dinheiro? Vamos usar sempre essa palavra faz, porque quem ganha dinheiro é quem ganha mesada, não é mesmo? Uma empresa faz dinheiro. Você faz dinheiro. Dinheiro não cai do céu. É uma boa pagadora de dividendos? Vamos falar sobre os dividendos extraordinários, criação de holding, vale a pena investir nessa empresa e vamos dar aquela olhada no gráfico, porque eu gosto de olhar o gráfico e eu te convido a também olhar, porque é importante. Primeiramente, meu nome é Vitor Faustino e peço que você já deixe o like na confiança, beleza? Então vamos lá, pessoal. Saiu agora essa notícia aí que a Sanepar tem um lucro líquido de 379 milhões, uma alta de 18,7% agora no primeiro trimestre de 2024. Então, vamos lá. O que a Sanepar faz? A Sanepar é uma empresa de prestação de serviço de saneamento básico, tá? Sanepar, Saneamento Paraná, ok? É uma empresa com capital aberto, onde a maior parte desse capital é estatal. Eu vou chegar lá na parte dos sócios, você vai saber quanto que o estado do Paraná é dono dessa empresa, mas você precisa ter isso em mente se você pensa em investir nessa empresa, ok? Em síntese, é uma sociedade de economia mista e de capital aberto, controlada pelo estado do Paraná. Atua na prestação de serviços de saneamento básico, atendendo a 345 cidades paranaenses, além do Porto União, em Santa Catarina. A empresa também atua em 299 localidades de menor porte. E olha só, pessoal, os números dela. É uma empresa que tem 60 anos, ela tem 168 estações de tratamento de água, 261 estação de tratamento de esgoto, água, 100% da população urbana é atendido por eles, esgoto, 80% é coletado e 100% é tratado. E por que isso aqui é importante, 100% é tratado? Lembra quando estava tendo aquele marco regulatório do saneamento e tal? O marco regulatório do saneamento falava o seguinte, olha só, vocês precisam ter pelo menos 90% do esgoto tratado. A Sanepar foi lá e falou, beleza, então toma aqui os 100%. Então, nisso eles já estão resolvidos. Teve até uma reunião com o CEO dizendo que eles alcançaram isso, que é importante para o marco regulatório. Eu não vou entrar nesse vídeo no marco regulatório, eu vou falar de Sanepar, mas eu estou dizendo que enquanto eles tinham um prazo até lá para frente, 2030, eles já cumpriram. Então, uma empresa, ó, top, alinhada. E ela tem mais de 500 mil acionistas. Então, vamos lá. Quais são os principais serviços? Como empresa prestadora de serviço de saneamento básico, a Sanepar opera em 3 segmentos. O segmento de tratamento de água, certo? Que é esse primeiro segmento. O segundo segmento, que é de coleta e tratamento de esgoto sanitário. E o terceiro é gestão de resíduos sólidos. Porque, né, pessoal? É o trabalho do pessoal também, que é uma parte que tem que fazer. E como essa empresa faz dinheiro? Vamos lá. Isso aqui, ó, é a evolução do volume faturado. Isso aqui não é em reais, tá? Em volume, ó. Milhões de metros cúbicos. Ó, do total de 148, 127 milhões é residencial. Então, eles são bem mais fortes com pessoas, eu e você, e não com empresas. Se você for olhar aqui comercial 12.2, industrial 2.9. Então, eles são focos na pessoa física. E no esgoto, que é uma outra linha que eles cuidam também. De 117, 100 milhões também é para residencial. Então, esse é o foco dos caras. Mas aí, você viu as informações em milhões de metros cúbicos. Essa aqui é uma informação seguinte. Nossa, Vitor, mas tá, eles fazem isso, então vai ser para sempre que eles vão estar tratando esgoto e fornecendo e tratando água? Não, não vai ser para sempre. Estão aqui os prazos, ó, Curitiba, que é o principal, né? A capital, eles têm, corresponde a 21,7% da receita total, e olha só o período remanescente, 24,5 anos. Então, pessoal, você vai ficar aí tranquilo pelos próximos 24 anos, já de boa com isso. Ah, não, 24 não, pelos próximos 20 anos, porque começa a chegar perto, aí o mercado começa a bater, as ações começam a cair, aí você já começa a perder dinheiro. Mas você vai ficar os próximos 20 anos suave, com essas concessões aqui, ó, tudo renovado. Beleza, tem Londrina, aliás, Maringá, que o prazo tá mais curto? Tem. Porém, o resto aqui, ó, tá prazos bem longos, né?
Receita operacional. Como que essa receita aqui em milhões de metros cúbicos vira dinheiro? Beleza. Receita de água. De um total de 1,8 bilhão de receita, 1 bilhão é só com receita de água. E de esgoto vem 677. Então eles ganham quase que meio a meio, não é meio a meio, mas é bem divididinho, né? Mas eles ganham mais em receita de água, tá, pessoal? E quando você olha aqui, tem um T24. O que é isso? O primeiro trimestre de 2024. Um T23, primeiro trimestre de 2023. E quando você olha aqui a variação em termos percentuais, a receita total operacional aumentou 16,8%. Muito bom, pessoal. Isso é excelente. Então, quando você compara aqui a receita operacional líquida, o que é receita operacional líquida? É receita menos devolução menos imposto sobre receita, tá? Saiu de 1,4 para 1,68 bilhões de reais. Resultado show. Beleza, a gente falou como que ela faz grana, certo? Falamos aqui das receitas, essas são as principais linhas. E o que faz essa empresa perder dinheiro? Onde é que tá os custos e despesas deles? Pessoal, os custos, aqui ó, eu coloquei esses números aqui, são os números que falam primeiro, segundo, terceiro e quarto. O primeiro, pessoal, pensa o seguinte. Agora a gente vai chegar no quadro societário deles. A maior parte do quadro societário é do estado do Paraná. Então o que vocês acham que o estado vai fazer, pessoal? Eles vão socar lá de gente, eles vão colocar a gente lá o máximo que der. O estado é assim, pessoal. O estado é assim. É algo... Ah, Victor, eu não gosto disso. Então estude para ver se no seu estudo ainda faz sentido a tese de Sanepar. Mas se você detesta esse tipo de situação, eu te aconselho a ficar fora. Porque é uma empresa com capital misto e isso acontece, é do jogo. Segundo lugar, onde eles mais gastam? Serviços de terceiros. Vitor, o que pode ser isso? Olha, às vezes eles contratam pessoas para fazer ali uma consultoria lá dentro, às vezes eles contratam empresas de manutenção para fazer o tratamento, às vezes dá um problema, não é a Sanepar que vai resolver. Eles contratam uma empresa, é aberto o chamado no aplicativo tal, e a empresa vai lá e resolve. Então, o serviço de terceiro é isso, entendeu? Em terceiro lugar, energia elétrica, imagina que deve ser uma energia violenta que deve gastar. E em quarto lugar, depreciações e amortizações, beleza? Então, se você for somar despesas e custos aqui, é 1 bilhão, tá bom? E olha só o que é interessante, sempre que você olhar um resultado, pessoal, pensa o seguinte, a receita cresceu? Cresceu quanto? 16,8. E a receita... os custos e despesas 16,6. Então a receita aumenta 16,8 e os custos 16,6. Positivo, pessoal. Ainda teve eles foram em linha, né? Mas ainda teve aí uma 0,2% de ganho. E isso é positivo. Isso se chama, eu já fui auditor da Ernst Young, se chama análise horizontal. A receita cresceu, custo cresceu na mesma proporção. Quem são os donos? Finalmente, os donos, pessoal, olha só, do capital votante aqui, tá? 60,08 é o estado do Paraná. Acionistas nacionais, 26,8 e acionistas estrangeiros, 13,12, né? Então, você tem que lidar com isso se você pretende investir nessa empresa. É uma empresa que tem forte atuação do governo. Então, qual que pode ser uma parada ruim para você? Poxa, às vezes está precisando ajustar o preço e o governador quer ser reeleito e ele vai lá e não aumenta o preço tanto quanto deveria. Às vezes não aumenta e às vezes não aumenta tanto quanto deveria. Mesmo assim, a empresa continua rentável. Ela está tendo agora um lucro, está encaminhando para ser um lucro anual recorde. Porém, você tem que lidar com isso. O que não depende da Sanepar? Poxa, a Sanepar ela pode cortar pessoas, ela pode melhorar a estrutura dela, mas tem uma coisa que não depende dela, é a questão da água. Ela faz a captação da água, tratamento da água e manda para as pessoas. Se você entrar no site do RI, vai mostrar lá, eles estão atualmente com os seus índices pluviométricos, a sua capacidade, está tudo no máximo. Porque choveu muito agora, né, pessoal? Infelizmente aconteceu o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque está tendo muita chuva. Então tá tudo em 100%. Mas se você entrar lá, tem esses locais aqui de captação desde 10 anos atrás, tá bom? Então, isso aqui não depende da Sanepar. Outra coisa que você precisa se atentar a essa empresa se você pretende investir nela. Em ano de pouca chuva, você vai sofrer. Os seus dividendos também. E as cotações também. Desempenho financeiro. Vamos lá de receita? Olha só que bacana. É muito
normal, pessoal, quando você está fazendo uma análise de uma empresa, que você sempre analise trimestre. Então, o primeiro trimestre de 2024 é comparado com o primeiro trimestre de 2023 e é comparado com o primeiro trimestre de 2022. Então, sempre isso. E olha só, a receita líquida só aumentando. De 2023 para 2022, aumentou 3,4. De 2024 para 2023, aumentou 16,8. Então, a receita líquida está aumentando. A margem EBITDA também aumentou 16,6. Olha só que curva linda. É um tipo de curva que você não vai ver na Klabin, tá? Eu já fiz vários vídeos dizendo por que eu não gosto da Klabin. E esse tipo de curva aqui você não vai ver lá. Lucro líquido e margem líquida saiu de 292 para 320 para 379. E quanto aos custos, olha só, os custos de 2023 para 2022 diminuiu 2,6%, mas em comparação com 24 aumentou 17%, beleza? Então, esses são os resultados financeiros. Vamos agora para a próxima parte. Uma parte muito importante para o investidor que gosta de dividendos é a questão de geração de caixa, porque é o seguinte, pessoal, o lucro, ele tem alguns problemas nele, como por exemplo assim, ó, você vê lá numa empresa que às vezes ela tem um lucro grande, porque às vezes esse lucro grande é porque se tornou uma despesa, reverteu uma provisão. Então, às vezes o lucro não caminha tão em linha com a geração de caixa da empresa. Por isso que as empresas gostam muito do EBITDA, porque EBITDA é uma proxy, é um número que dá para ter uma ideia melhor da geração de caixa do que o lucro líquido. Beleza? Então, quando a gente vê que a geração de caixa do primeiro trimestre de 2024, olha só isso, 635 milhões de reais, a dívida líquida deles e a alavancagem aqui, de curto prazo é só de 743 milhões, de longo prazo. O que é longo prazo? Olha, contabilmente falando, longo prazo é tudo que é acima de 12 meses, tá bom? O endividamento total deles é de 6,3 milhões, mas se colocar aqui numa tábua, provavelmente é bem mais do que 12 meses isso aqui, talvez até 10 anos e por aí vai. Beleza? Custo médio ponderado da dívida hoje está em 11%. Se você for pensar na Selic hoje, a Selic hoje está em 9%. Normalmente esse pessoal pega empréstimo CDI mais 2, CDI mais 3. Está em linha, né? 9 mais 2, 11. Então, o endividamento dele, o custo médio ponderado da dívida está ok. E o CAPEX, que é o tanto que eles investem ali em imobilizado, está só aumentando. Aumentou 5,4. Próximo passo, pessoal. Aqui é para vocês terem uma ideia completa da DRE. Eles tiveram aqui um resultado líquido, que é o lucro líquido, de 379 milhões de reais, que é um lucro top, um lucro muito bom para a empresa. E agora vamos falar daquilo que todo mundo gosta, né? Vamos falar agora de dividendos. Atualmente a Sanepar está pagando dividendos de 5,39%, mas por que está baixo entre aspas, tá bom? Porque valorizou 41,16% nos últimos 12 meses, pessoal. E olha só, PVP de 0,84 e um preço sobre lucro de 5,44. Os múltiplos hoje da Sanepar estão extremamente atraentes, com uma cotação de R$ 28,12. Qual que é a diferença de SAPR 11, 3 e 4? 3 são as ações ordinárias, aquelas que dão direito a voto. Final 4 são as preferenciais, que têm prioridade no pagamento de dividendos, e 11 é um blend ali com um tanto de ações ordinárias e um tanto de ações preferenciais. Eu não gosto, tá? Eu não gosto normalmente de ação assim, não. Se eu for comprar, eu entro em SAPR 4 ou 3. Eu não gosto desses aqui, não. Mas apesar que na Thaís eu só compro 11, né? Então é besteira. Compra aí o que você quiser, beleza? Dividendos. Os dividendos dele, a média dos últimos 5 anos é 5,54%, dividend yield atual de 5,39%. Mas note aqui, pessoal, que de 2018 para cá ele está pagando dividendos consistentemente nos últimos 6 anos, foi 3,8%, mas tudo pagando dividendo legal aqui, ó, 4,5% e tal. Então, se você tivesse comprado em 2018 e sempre tivesse reinvestindo os dividendos, você estaria bem, porque aqui você adiciona na sua carteira 4%, 4%, 3%, 5%, 9%, e aí o seu yield on cost ele aumenta muito mais. E aqui vamos falar dos dividendos extraordinários. O que aconteceu na Sanepar? No dia 9 de novembro de 2022, a Sanepar emitiu um fato relevante dizendo o seguinte: rapaziada, vamos entrar com uma ação contra a União e a gente vai pedir 4,7 bilhões de reais. Isso. E por quê? A Sanepar é uma empresa pública, correto? Então, eles estão falando o seguinte: olha, eu paguei um monte de imposto federal e eu não deveria pagar imposto federal porque eu sou empresa pública, então eu quero os impostos de volta.
É isso que eles pediram. De uma maneira bem resumida, bem simples e até tosca, tá bom? Mas foi isso. E aí saiu agora, eu não coloquei a data, mas acho que foi março de 2024, o seguinte, referente a esse processo aqui, onde eles pediram 4,7 milhões, já saiu aqui a requisição de pagamento de 3,6. Então, de 4,7, 3,6 está garantido. Garantido. Então, a gente vai ter dividendos extraordinários. E aí, algumas pessoas podem estar dizendo: poxa, então quer dizer que será que essa valorização foi porque o mercado adiantou isso? Não, eu acho que não, tá? Eu acho que não é porque o mercado adiantou isso, é porque a empresa hoje ela está tendo resultados recordes. É por isso. Então, dando continuidade aqui, teve essa informação desse pagamento. Quando que vai ser pago? Pessoal, a qualquer momento vai ser pago. Eu acredito que em até 12 meses, porém, eu não tenho bola de cristal e posso estar equivocado, ok? E aqui, como é que funcionam os dividendos? Olha, o payout deles, eles falam o seguinte na política de dividendos: a gente vai pagar pelo menos 25% do lucro líquido. Eles pagam isso? Não, não pagam. Hoje o payout deles está em 28%, tá bom? Então tem um lucro, eles multiplicam por 28% e distribuem. Se a gente for pensar isso, o que a Sanepar vai fazer com esse dinheiro, esses 3,6 bilhões? Rapaziada, basicamente eles vão fazer duas coisas, certo? Ou eles vão distribuir aos acionistas em forma de dinheiro, né? Totalmente ou parcialmente. Se eles distribuírem totalmente, isso seria o equivalente de R$ 12,57 e seria equivalente a um dividend yield de 44,7%. Altíssimo, né? Ou eles poderiam deixar esse dinheiro em caixa rendendo a Selic, isso seria aumentar o lucro da empresa em 10% aproximadamente. Beleza? O lucro anual. E aí, pessoal, entra o seguinte, né? Você vai ganhar muita grana se você for um investidor de Sanepar, você vai ganhar um dividendo monstruoso. Mas uma coisa que vai acontecer é o seguinte: eles estão pensando em criação de holding. Saiu nas notícias recentemente, Sanepar estuda a constituição de uma holding. A Sanepar contratou a Fundação Instituto de Administração FIA para estudos de viabilidade para a constituição de uma holding e outras empresas. Mostra documento enviado ao mercado nesta quinta-feira, dia 23, agora de maio, tá? Então, ao meu ver, eles estão pensando em talvez, eles vão criar uma holding, né? E, cara, o que é uma holding? As holdings exercem um papel singular no mercado ao controlar outras empresas sem uma participação direta na produção de bens ou serviços. O objetivo, aí eles falaram lá, acho que na Infomoney, que eu peguei esse print aqui, é verificar se há viabilidade para a Sanepar criar uma empresa de participações e outras companhias. Para isso, a instituição fará primeiro um diagnóstico e relatório preliminar de cenários. E aqui, pessoal, eles podem estar vislumbrando pegar aquele dinheiro, aqueles 3,6 bilhões, e criar uma hold e colocar em projetos estratégicos que vão ser bons para os acionistas, ou que eles julgam ser bom para os acionistas. Então a gente tem que pensar o seguinte: dinheiro vai entrar. Ou esse dinheiro vai entrar para ser distribuído de dividendos, total ou parcialmente, ou vai ser investido em hold, total ou parcialmente. De qualquer forma, eu acho que é uma situação boa. E vale a pena investir? Pessoal, quando eu penso em investimentos, eu sempre invisto pelo método da fórmula mágica do Joel Greenblatt. Eu já expliquei aqui, mas o método da fórmula mágica, ele é um método que considera ao mesmo tempo as empresas mais baratas e as empresas mais rentáveis da bolsa. Mais barata via EV/EBIT e mais rentáveis via ROIC. E eu fiz agora, na data de gravação desse vídeo, a questão lá da fórmula mágica, o ranking, e o ranking tá isso aqui: a Sanepar está na 13ª colocação, e tá muito bom. Eu gosto de comprar entre as 10 e as 15 melhores empresas, né? Eu não compraria essa Valid aqui, que eu não gosto dela, e talvez não compraria a Plano e Plano, porém a Sanepar eu compraria. Então, eu chuto essa aqui para longe e compraria essa aqui. Beleza? Então, eu, Vitor, compraria. Tanto que no meu outro vídeo que eu fiz da carteira pública, sim, eu compraria Sanepar. E vamos dar agora aquela olhada no gráfico. Olha só como é que tá, né? Esse aqui é o gráfico semanal, tá vendo aqui? Da Sanepar, esse APR11. Pessoal, esse gráfico aqui, se você for olhar ele não tá legal para comprar agora não, tá? Por que ele não tá legal? Ele veio aqui em 2020, certo? Em 2020 ele fez a máxima histórica, R$ 30,44. E aí, né, teve aquele problema lá da sopa de morcego, desvalorizou tal, aí ela veio aqui, ficou 2021 e 22 lateralmente, quase que bateu esse topo, chegou a subir até 29,
bateu, desceu, bateu de novo e o gráfico fechou indicando uma queda. Então, quais são pontos interessantes de comprar? Olha, se você gosta disso, talvez um ponto interessante de comprar é aqui por volta dos R$ 25, tá? 25,20, tá bom? Esse aqui seria um ponto interessante de compra. Ou então, se você quer comprar no fundo, é aqui, ó, R$ 16. Mas pode ser que nunca chegue aqui. Pode ser que nunca chegue aqui. Então, graficamente falando, tá bonito de comprar? Não tá. Isso aqui, ó, veio aqui, bateu numa resistência, voltou, bateu de novo e fez um candle aqui para descer para baixo, né? Até porque não pode descer para cima e tá com esse candle aqui e se cair, pode ser que caia aqui, ó, até 13% nesse ponto. Se você tem paciência e acha que isso pode acontecer, segura. Senão você já compra logo, espera os dividendos, para de ficar olhando o gráfico e vai ser feliz, tá bom? Se você ficou até aqui é porque você gostou. Coloca nos comentários o que você achou, coloca sugestão de vídeo, de tema, que eu posso fazer um vídeo falando sobre isso, tá bom? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Meu nome é Vitor Faustino e essa foi a minha contribuição.